O que respondeu o então ministro Barroso sobre os questionamentos do Bolsonaro, aquele Bolsonaro que fazia questionamentos às urnas e à segurança das urnas. Ele diz o seguinte: aquele sistema jamais entra online e é inserido em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas um pendrive. Portanto, é um sistema inhackeável. Ele é infraudável e inhackeável. Selo Xandão de qualidade, selo Barroso de qualidade, selo Gilmar Mendes de qualidade. E quem ousar... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! FBI intercepta avião de Federação Argentina e faz apreensões. A abordagem ocorreu após a derrota da final da Copa do Mundo. É isso mesmo. Autoridades federais americanas interceptaram a delegação da seleção argentina em Nova York, impedindo o embarque imediato para Buenos Aires, após a derrota da final da Copa do Mundo para a Espanha. Durante a ação na última segunda-feira, o FBI confiscou objetos do presidente da AFA, Cláudio Chique Tapia, e de outros membros da entidade. A medida também atingiu o tesoureiro e os empresários Diego Lucero e Javier Faroni. Conforme apurado pelo portal Infobae, o presidente da federação e o tesoureiro são alvos de investigações sob suspeita de cometerem os crimes de fraude e peculato. A intimação emitida pela Justiça dos Estados Unidos exige que os citados se apresentem ao Tribunal Distrital da Flórida em 30 de julho. As acusações indicam o desvio de aproximadamente 300 milhões de dólares, cerca de 1,5 bilhão, por meio de companhias de fachada. Ministros do STF pressionam o TSE para atingir Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. As recentes declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas provocaram reação entre integrantes do Supremo Tribunal Federal nos bastidores. Ministros avaliam que o Tribunal Superior Eleitoral deveria adotar uma postura mais contundente diante das manifestações, reforçando publicamente a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Embora considerem o episódio relevante, magistrados da Corte destacam que o caso apresenta diferenças em relação ao processo que levou à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de integrantes do STF, o contexto, a dimensão e as circunstâncias das declarações não seriam idênticos aos fatos analisados anteriormente pela Justiça Eleitoral. Ainda assim, segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, há entendimento em parte dos ministros de que questionamentos sobre a credibilidade das urnas eletrônicas não devem ser minimizados. Para esse grupo, a resposta apresentada até o momento pelo TSE não teria sido suficiente diante da repercussão do episódio. Questionar as urnas é algo gravíssimo. É proibido no Brasil. Bela democracia. Mas a pergunta é, por que eles temem tanto que questione as urnas? Será que o sistema brasileiro reúne essas condições? Será que existe acesso privilegiado de pessoas dentro do sistema? Será que o Alexandre de Moraes conduziu o processo em 2022 e era presidente do TSE? Que durante anos, e até hoje, como nós acabamos de ver o Gilmar Mendes fazer, milhões de brasileiros que levantaram dúvidas sobre a segurança das urnas eletrônicas ouviram algumas respostas prontas que foram repetidas ad nauseam. Coisas como: a urna não tem conexão na internet, então não pode ser invadida. Ou então, isso é bobagem, o Brasil tem o sistema de votação mais seguro do mundo. E eu não falo essas coisas da boca para fora, não. Vejam, por exemplo, o que respondeu o então ministro Barroso sobre os questionamentos do Bolsonaro, aquele Bolsonaro que fazia questionamentos às urnas e à segurança das urnas. Ele diz o seguinte: aquele sistema jamais entra online e é inserido em cada uma das 500 mil urnas eletrônicas um pendrive. Portanto, é um sistema inhackeável. Ele é infraudável e inhackeável. O Barroso, com seu grande conhecimento de técnico, né, todo mundo sabe que o Barroso é um grande programador Unisys, né, a gente sabe disso. A regra no Brasil, então, é essa. A gente tem questionamentos pertinentes que nunca foram respondidos, e a única posição que nos deram até hoje sobre a segurança eleitoral do Brasil é pode confiar que as urnas são seguras.
selo Xandão de qualidade, selo Barroso de qualidade, selo Gilmar Mendes de qualidade. E quem ousar dizer que isso não é uma resposta aceitável e que as urnas eletrônicas estão, sim, sujeitas a falhas, invasões, como qualquer equipamento tecnológico, essa pessoa é sumariamente excluída do debate público, ele é ostracizado ou até mesmo preso. Entendido esse fato, eu preciso contar uma história, porque eu quero ligar isso à situação do Brasil. No dia 16 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu em rede nacional nos Estados Unidos para anunciar a divulgação de documentos de inteligência até então classificados em sigilo sobre a vulnerabilidade em sistemas eleitorais. Entre esses documentos estavam um relatório da CIA inteiramente dedicado à Venezuela, a Smartmatic e as capacidades desenvolvidas pelos regimes do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro de manipular sistemas eletrônicos de votação. O Trump resumiu o ponto de forma direta. Durante muito tempo, se dizia que alterar eletronicamente o total de votos de uma eleição era algo impossível, uma teoria da conspiração. Mas agora, essa versão caiu por terra. O documento tem 6 páginas e foi produzido em 29 de junho de 2026. Ele foi desclassificado, ou seja, deixou de ser confidencial, pelo diretor da CIA, John Radcliffe, em 1º de julho, aprovado para divulgação pública pela Casa Branca em 10 de julho e tornado público durante o pronunciamento do Trump em 16 de julho. Agora, semana passada, o título do relatório pode ser traduzido como Resumo de relatórios selecionados de inteligência produzidos entre 2004 e 2020 sobre as capacidades venezuelanas de manipulação do voto eletrônico. Nesse documento, a CIA afirma que os relatórios de inteligência documentaram preocupações persistentes com a manipulação de sistemas eletrônicos de votação pelo governo venezuelano. Segundo ele, as autoridades da Venezuela, só para contextualizar, Venezuela são aqueles caras amigos do Lula. Venezuela é aquele cara que o Lula chamou para visita oficial que o Lula queria na posse dele. São esses caras, tá? Segundo que o PT repudiou qualquer ação contra eles, que o PT sempre defendeu, cujas campanhas foram financiadas com dinheiro do PT, que o marqueteiro do PT trabalhou na campanha deles e que dinheiro deles vieram para a campanha do Lula. Só para saber quem são os venezuelanos, tá? Segundo eles, os americanos, autoridades da Venezuela desenvolveram interesse continuado e provavelmente alguma capacidade de manipular tecnologia eleitoral, inclusive equipamentos da Smartmatic, com o objetivo de influenciar resultados das eleições. O relatório relembra que, em 2006, a comunidade de inteligência classificou como uma ameaça moderada à segurança nacional americana a aquisição da empresa Sequoia Voting Systems pela Smartmatic. Para você entender o problema, a gente está falando de uma empresa americana, a Sequoia Voting Systems, tá? Que era uma das maiores provedoras de sistema eletrônico de votação nos Estados Unidos, sendo adquirida por uma empresa de origem venezuelana, a Smartmatic, cujas relações com o regime venezuelano são, no mínimo, questionáveis. Para vocês terem uma empresa que trabalhou no sistema eleitoral brasileiro, inclusive durante eleições onde o PT foi eleito. Isso é inegável, tá? Para vocês terem noção, essa Smartmatic atuou como principal fornecedora das urnas eletrônicas das eleições venezuelanas de 2004 até 2017. E no período da aquisição, empresa venezuelana adquirindo empresa americana de votação. No período da aquisição, essas duas empresas teriam contratos em aproximadamente 400 condados americanos. Qualquer um que veja esse caso percebe que, de fato, isso é um risco enorme à segurança eleitoral americana e, por isso, a pressão do Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos levou a Smartmatic a se desfazer da Sequoia em 2007. Mas a história da Smartmatic não acabou aí. E talvez essa seja a parte mais explosiva desse relatório da CIA. O documento diz que fontes de inteligência teriam informado que, em 2012, agências do governo Chávez, não Chávez do 8, o Chávez da Venezuela, que veio antes do Maduro. Então, agências do governo Chávez, incluindo a Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar e o Serviço Bolivariano de Inteligência, trabalharam com o Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles,
e com a Smartmatic no desenvolvimento de um plano para manipular resultados por meio de urnas previamente programadas. Tá tudo na sua tela. Você pode fact-check tudo que eu estou dizendo. Documento da CIA. O plano descrito previa a instalação de equipamentos alterados em aproximadamente 300 centros eleitorais localizados em áreas tradicionalmente favoráveis ao chavismo, tipo o Nordeste da Venezuela. A meta deles seria assegurar uma vantagem de cerca de 1,5 milhão de votos. Essa era a meta. Coincidência ou não, naquele ano, Hugo Chávez acabou vencendo as eleições por aproximadamente 1,6 milhão votos. Depois da eleição, segundo uma das fontes resumidas pela CIA, ele teria parabenizado a sua equipe pela execução bem-sucedida do plano. Estão entendendo qual era o plano? Estão entendendo que quando a gente fala assim, não é digitar uns... Não é que o Chaves... Estou falando do Brasil agora não, tá? Não tô falando do Brasil agora. É um regime de esquerda corrupto ligado ao narcoterrorismo, mas não estou falando do Brasil aqui agora, tá? Eu estou dizendo que na Venezuela, numa galáxia far away, numa galáxia muito distante, o governo da esquerda se aliou ao TSE deles para colocar urnas que nem precisavam de acesso à internet, porque estavam pré-programadas, e essas urnas foram colocadas em localizações estratégicas, não para alterar todo o resultado da eleição, mas para darem uma vantagem de 1,5 milhão de votos. Lembrando que a Venezuela é um país pequeno, qual é a população da Venezuela? 1,5 milhão de votos em direção ao Chávez e depois ao Maduro. Sei. Esse cara é aquele cara muito amigo do Lula, que compartilharam marqueteiro, que compartilharam dinheiro para campanha, que teve dinheiro do BNDES para ajudar o governo do cara, que o Lula gravou vídeo para o programa eleitoral do cara. Esse maluco, esse cara. Amigo, esse cara. Eu fiz uma enquete aqui, se você confia no sistema eleitoral brasileiro. 6% das pessoas disseram que sim, 94% das pessoas que assistem o programa Paulo Figueiredo Show diziam que não. Eu não sei se depois disso que eu acabei de dizer, talvez alguma coisa mude sua opinião. O meu intuito aqui não é fazer clickbait, tá? Ou dizer algo que o relatório não afirma. Por isso eu tenho que te deixar ciente de que o documento diz expressamente que essa avaliação tratava de viabilidade técnica e não da confirmação de que todas essas funções tenham de fato sido implementadas. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que as urnas eletrônicas da Venezuela, totalmente diferentes das brasileiras, mas a empresa trabalhou no Brasil também, nas eleições brasileiras, mas as urnas eletrônicas da Venezuela tinham capacidade técnica de implementar essa fraude e alterar o resultado eleitoral. O que não quer dizer que, de fato, isso tenha acontecido naquele caso. Só que a mera possibilidade de que isso possa acontecer desmonta a teoria de que as urnas são, de fato, invioláveis, como defende o TSE e como defende o STF. E essa questão continua a ser analisada pelos Estados Unidos. Em 2013, a CIA produziu uma análise alternativa usando a metodologia conhecida como The Devil's Advocate, o advogado do diabo. O objetivo era testar uma hipótese contrária à avaliação predominante. Muito normal isso em inteligência, tá? E daí surge o questionamento: como uma fraude eletrônica em larga escala poderia ter ocorrido em 2012 sem ser detectada? Muita gente fez essa pergunta em relação ao Brasil em 2022, por exemplo. A resposta indicou 3 condições necessárias para que isso ocorresse.
acesso privilegiado de pessoas de dentro do sistema, controle centralizado do Conselho Nacional Eleitoral sobre a tecnologia e insuficiência da capacidade de monitoramento da oposição. Será que o sistema brasileiro reúne essas condições? Será que existe acesso privilegiado de pessoas dentro do sistema? Será? Será que o Alexandre de Moraes conduziu o processo de 2022 e era presidente do TSE? Será que ele tinha algum acesso privilegiado ao sistema? Será que o Barroso, que derrotou o bolsonarismo, tinha algum acesso? Será que o Gilmar Mendes, que acha grave que o Flávio fez, diga, olha, veja bem, pode ser que controle centralizado do Conselho Nacional Eleitoral, o TSE, sobre a tecnologia. Será que o sistema brasileiro é centralizado, auditado e certificado pelo próprio TSE? Será? Será que a insuficiência da capacidade de monitoramento da oposição existe no Brasil? A análise registrou que, caso aquela manipulação tivesse ocorrido, não apenas as eleições venezuelanas, mas também a de outros países clientes mesmos do mesmo fornecedor, a Smartmatic, poderiam ter sua lisura e transparência colocadas em dúvida. O que é muito interessante, porque se você fizer uma rápida pesquisa no Google pelos termos Smartmatic Brasil, você vai se deparar com um artigo de 2012, publicado no próprio site da Smartmatic, que afirma o seguinte: está na sua tela. A Smartmatic provê serviços de eleição no Brasil, o maior mercado da América Latina. O contrato, válido por 12 meses e avaliado em aproximadamente 63 milhões de dólares, 130 milhões, 129 milhões, em homenagem a Viviane, cobre o recrutamento e seleção e treinamento de aproximadamente 14 mil profissionais. Esses profissionais do Brasil, das eleições, 14 mil foram treinados por essa empresa de mutreta da Venezuela. Segundo o artigo do Smartmatic, o site da Smartmatic, eles fornecerão apoio técnico e operacional durante as eleições de outubro em mais de 480 mil sessões eleitorais espalhadas nos 5.568 municípios do Brasil. Que coisa boa! E o Flávio não pode perguntar nada. Uma reputação maravilhosa. Ele tem jura a campanha do Flávio. Vocês têm confiança integral, sabendo que a empresa que foi a principal fornecedora de tecnologia de votação na Venezuela por 13 anos, com capacidade e com evidências de fraude na própria Venezuela, também treinou quase todos os nossos profissionais participando de eleições? Realmente isso me deixa muito seguro que as nossas eleições são limpas e transparentes. Principalmente quando a resposta das autoridades a esses questionamentos é censura, prisão e perseguição. Você tem medo de falar sobre isso. E talvez um dos pontos mais assustadores disso tudo seja a complexidade da coisa. Porque que a fraude é possível, a CIA já comprovou. Mas como é que ela ocorreria? A descrição mais detalhada é feita a partir dos relatórios de setembro de 2020, relativos às eleições para a Assembleia Nacional Venezuelana. Segundo as informações da CIA, o regime Maduro havia desenvolvido uma técnica baseada na criação de um segundo conjunto de máquinas virtuais. Essas máquinas virtuais replicariam os resultados produzidos pelas urnas legítimas. Em seguida, o sistema substituiria os dados verdadeiros por dados manipulados, preservando a aparência de que os votos alterados vinham de urnas reais. É um grau de sofisticação maior, é um segundo passo. Não é só que você tem urnas já pré-programadas, você tem urnas virtuais replicando a votação. O plano envolveria replicar arquivos de hash. Hash é a impressão digital de um dado, enviados ao Banco Central de Totalização.
Facilita muito se, em vez nos TREs, agora tiver tudo no TSE, né? E eles imitam máquinas, favoreciam o governo, subscreviam arquivos associados a equipamentos favoráveis à oposição e faziam com que os votos modificados parecessem originados de urnas legítimas. Cara, isso é de uma complexidade. É um esquema tão complexo que o relatório diz o seguinte: essa técnica permitiria, em teoria, que o governo venezuelano monitorasse e ajustasse os resultados em tempo real durante e após a eleição. Tipo, estamos perdendo. Ah, manda agora os dados do Nordeste. Aí entram umas maquininhas falsas e... Estou lendo o relatório da CIA. Essa parte do Nordeste não, mas ele diz o seguinte: os relatórios indicavam que a tecnologia de máquinas virtuais seria empregada para realizar essa manipulação ao mesmo tempo em que evitaria a detecção por meio de procedimentos padrão de auditoria. Se você não está chocado, você deveria. Porque, para além de qualquer dúvida, o que o relatório da CIA nos mostra é que fraudes em sistemas eletrônicos de votação são absolutamente possíveis. E quem fala que não, ou é mentiroso, ou é burro, ou é mal intencionado. Nessas 3 categorias, eu não acredito que o Barroso seja burro. Então sobra mentiroso e mal intencionado. Ora, como é que você pode dizer que as urnas são infraudáveis e hackeáveis em pleno 2026? Como diria o meme do Toguro, o ano da tecnologia. Ah, mas não tem conexão com a internet, então não dá para hackear. É mesmo? Vamos dar uma olhada, vamos só para estudar alguns casos. Um caso clássico é o da Stuxnet. A Stuxnet é um malware criado pelos Estados Unidos em parceria com Israel, que foi empregado em 2011. Que nem era tanto o ano da tecnologia assim, né? 2011. Mas os americanos criaram isso para infectar e comprometer a capacidade nuclear iraniana. O Stuxnet danificou cerca de 20% de todas as centrífugas do programa nuclear iraniano, fazendo com que eles girassem loucamente fora de controle ao mesmo tempo em que enviava dados falsos aos operadores para dizer que estava tudo funcionando perfeitamente. E sabe o que é melhor? O Stuxnet não precisa de nenhuma conexão com a internet. Basta uma porta USB e um pendrive para colocar o malware. O que é muito engraçado, porque o argumento do Barroso é justamente que a urna é segura porque não tem conexão com a internet e é tudo feito por um pendrive. Então o programa nuclear iraniano é hackeável e foi invadido por um dos malwares mais complexos do mundo. Mas as urnas não, as urnas são hackeáveis. Pega outro caso, o dos caças F-15 americanos. Em 2019, a Força Aérea dos Estados Unidos entregou a hackers éticos, né, que é aquele hacker do bem, em um teste autorizado, um equipamento operacional de transferência de dados do caça F-15, que é o que faz uma empresa que está querendo realmente testar, um organismo que está realmente querendo testar a sua segurança. Ele contrata os melhores hackers e fala assim: meu irmão, invade essa porra aqui. Caça F-15. Em 2 dias, esses hackers encontraram uma série de vulnerabilidades em um dos caças mais tecnológicos no mundo e que, se fossem exploradas em um cenário de guerra real, podiam ter desativado completamente o sistema que coleta dados de câmera e sensores enquanto o caça está voando. Então, os caças F-15... F-15 é da Lockheed Martin? Não. Não tenho certeza. Alguém aqui que sabe mais que eu que é equipamento militar. Mas, digamos, os caças F-15 tinham falhas de segurança que foram descobertas por hackers que comprometiam seriamente a segurança da aeronave. Ninguém estava na internet, não tem um Windows, o cara não está lá navegando no Xvideos. Se você não sabe o que é Xvideos, não procure no Google. Um amigo meu que me contou, eu assumo que seja o site de vídeos do Twitter, mas eu não tenho certeza. Mas não é que esses caras estivessem conectados na internet, não. O F-15 foi hackeável, mas as urnas não. Nenhum hacker é capaz de encontrar vulnerabilidade no sistema das urnas.
E os exemplos são infinitos. Eu podia falar aqui, por uma questão de tempo, né? Eu podia falar aqui sobre o ataque dos hackers da Rússia contra a infraestrutura de energia ucraniana, causou apagões no país. Eu podia lembrar do hacker iraniano que comprometeu o sistema de uma barragem em Nova York. Eu podia contar sobre os hackers norte-coreanos que invadiram os terminais do Banco Central de Bangladesh e roubaram 81 milhões de dólares. Em todos os sistemas eletrônicos do mundo há falhas, menos na urna eletrônica do Brasil. Então é óbvio que a fraude é possível. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!